Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. No dia de aniversário do nosso clube, comemoram-se os 118 anos desta instituição maior que as maiores, esta potência nacional. Estamos aqui no Benfica Independente para falar sobre militância. Uma militância eclética que tem deixado os pavilhões meio despidos de público. Para isso, organizámos um debate ou uma conversa, se assim se possa dizer, com estes três ilustres benfiquistas. Eu cá estarei para moderar então esta conversa. Santiago, olá meu amigo, bem-vindo. Sérgio, minha estreia aqui neste estúdio ultra profissional aqui do Benfica Independente. Fortíssimo. É fortíssimo, intimida. É? Estou-me a sentir nervoso. Estou nervoso. Muito bem. João, olá, bem-vindo meu amigo. Como é que é, Sérgio, Santiago, Tiago? Vamos lá a isto, vamos discutir Benfica, discutir ecletismo, que é para isso que nós estamos. Muito bem. O Tiago, bem-vindo. É a primeira vez que estamos a gravar em conjunto. O Tiago não tem por hábito colaborar aqui no Benfica Independente, mas fazia todo o sentido num programa dedicado ao ecletismo e à militância de pavilhão que o Tiago estivesse presente. O Tiago que é participante, né, comentador de um podcast semanal também, o Falar Benfica, e membro do Servir o Benfica. Tiago, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Com muito menos profissionalismo, a falar Benfica do que o nível que temos aqui hoje. Eu estou com o Santiago, que de facto é intimidante, Mas já agora eu queria aproveitar para fazer aqui um pequeno statement, que é, e não é por estar aqui, já o fiz também nas minhas redes sociais, o que vocês têm feito ao longo dos últimos anos e aquilo que fizeram faz no próximo mês 2 anos, na quarentena, foi serviço público benfiquista, que continuam a fazer ao longo destes 2 anos. E é importante. Isto é feito por amadores e muitas das vezes as pessoas, quando ouvem falar em amadores, associam ou dão uma conotação menos positiva. Mas tomar ao Benfica, em muitas áreas do clube, tivesse tantos amadores com tanta competência como vocês, estaríamos bem melhor. E portanto o meu agradecimento enquanto benfiquista, e aqui enquanto benfiquista e sócios do Sport Lisboa Benfica há 29 anos, pelo que vocês têm feito. Obrigado, Tiago. É sempre bom ouvir as palavras, mas acho que mais com o amadorismo, às vezes quando nós falamos, é se calhar ter paixão. Paixão. Porque o amadorismo é isso. Ou seja, o amadorismo, nós quando falamos em amadorismo muitas das vezes, e o Servir o Benfica passou muito por isso, ou sofreu muito essa conotação, e foi uma conotação que para nós é positiva, porque acima de tudo o que nós quisemos provar às pessoas e a muitos benfiquistas é que é possível despender do nosso tempo para militar pelo clube com as nossas propostas. Nem toda a gente é obrigada a concordar connosco, faz parte, o Benfica sempre foi um clube plural, mas acima de tudo com paixão e benfiquismo. E quando existe paixão e benfiquismo, muitas das vezes mais importante do que existir profissionalismo, as coisas fazem-se e provavelmente o Benfica sai sempre mais a ganhar do que algumas vezes que para nós, infelizmente, vence menos. Creio eu que aqui todos concordamos, principalmente nas modalidades, que deveríamos ganhar bem mais do que aquilo que temos ganho. O Santiago, ainda ontem falava com o Santiago, e já falei N vezes também com o João, que nas modalidades os pavilhões ganham jogos, e é mesmo um facto. E num clube que se quer e que se exige eclético, eu queria mesmo trazer esta conversa, guardei mesmo esta conversa para o aniversário propositadamente, porque é algo que me aflige. E não tem problema nenhum dizer que estamos a gravar num dia em que o vôlei teve um jogo europeu em que o pavilhão, se calhar, 1/3 provavelmente da lotação. Se calhar começar com esta pergunta: a que se deve este facto? Não sei quem é que quer pegar já aqui nesta primeira. O que é que se deve? Porque existe também o mito que os pavilhões do antigo estádio estavam sempre cheios, e muitas vezes também não era assim. Não era assim. Aliás, a maior parte das vezes não era assim. Portanto, olhando para os nossos adversários diretos, é um facto que eles têm uma porcentagem de público muito superior à nossa. Porquê? Porque têm adeptos mais ecléticos? Não, duvido muito. Porquê? O que é que vocês acham que é aqui a questão base para que os nossos pavilhões não estejam constantemente bem compostos? Há uma coisa fundamental no Benfica, não é? E no Benfica, não só no desporto em Portugal, que há uma fraca militância desportiva e uma cultura desportiva. Isso tem a ver com o nosso próprio ensino, e portanto nós somos um país claramente de futebol. Aliás, a modalidade de pavilhão que mais implementação teve, mesmo no Benfica a nível público, creio que isso é notório ao futsal, quando apareceu, porque é efetivamente aquela modalidade
que se joga em Portugal habitualmente por todos nós. Mais do que o futebol, se calhar a maior parte de nós já jogou não sei quantas vezes jogos, ou milhares de jogos de futsal. Futebol 11, provavelmente aqui, se formos fazer uma conta, a não ser que o João não tenha sido atleta profissional e nós não saibamos, provavelmente poucos de nós fizemos um jogo de Começa futebol. já a atacar o João. Mas é evidente que existe essa falta de cultura desportiva. Né? Nós há 20 anos trabalhava no município, aqui na zona de Lisboa, e nós estávamos nas escolas preparatórias a festejar que estávamos a começar a construir pavilhões nas escolas preparatórias. É. E portanto estamos a falar de 2002, 2003. O Santiago, por acaso, refere uma coisa que é a questão do desporto escolar, está sempre a referir isso. Eu acho que isso é a principal pecha e não estou a falar do Benfica, falo do desporto em Portugal. Portugal, segundo os últimos dados que eu vi, públicos oficiais, é o país da Europa onde se pratica menos desporto. E portanto esse é desde logo um fator que influencia diretamente a fraca assistência nos pavilhões, seja no Benfica, seja nos outros clubes, porque não é, eu admito que por exemplo no caso do Sporting haja uma diferença um bocadinho maior, mas isto é generalizado, não é só, portanto, quando vemos o Benfica a jogar contra equipas pequenas, os pavilhões até se compõem, até enchem, mas depois nos jogos entre equipas pequenas, salvo algumas exceções aqui e acolá, os pavilhões também estão vazios. Portanto, quem vai ver um Avanca Póvoa em handball, o pavilhão está vazio, estão lá meia dúzia de pessoas. Se for com o Benfica, Sporting ou Porto já é diferente. Agora, e esse é o principal fator para mim, acho que se tu tiveres os miúdos na escola a praticar desporto, a fazer torneios de desporto escolar, a quererem por via disso ganhar gosto pelo desporto e entrarem para clubes onde se pratica a modalidade que praticam também na escola, por via disso os pais também vão estar mais envolvidos e portanto isto é um efeito bola de neve. Portanto, quanto maior for a tua base de recrutamento e maior for a quantidade de jovens praticantes que tu tiveres, maior vai ser o envolvimento da comunidade e maior o interesse que isso vai gerar. Depois os miúdos têm sempre aquela curiosidade de querer saber mais do que os pais como não tiveram esse contacto cedo, sabem se a bola entra, se não entra, mas os miúdos têm aquela curiosidade para ver olha o que este fez, olha o que é que ele não fez, e que jogada, ou têm um interesse maior do que os pais, e isso vem tudo por arrasto. Esse é o principal fator. Agora, dentro desta realidade, há coisas que é possível fazer para combater e também, dentro do possível, educar de cima para baixo, ou seja, nós chamarmos a atenção dos pais e dos adultos para que esses incutam essa mentalidade nos miúdos e para depois sermos nós a ajudar a gerar esse efeito de bola de neve. E eu acho que é isso. Sobretudo, acho que é nisso que nós nos devemos, Benfica, enquanto clube, concentrar. Não é? Dentro de uma realidade que é difícil alterar, tentar arranjar formas de mitigar. Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa. O Santiago falaram numa questão macro. Portugal, cultura desportiva. Que é o princípio de tudo para a falta de militância. Mas o Benfica, como maior clube português, melhor clube português e clube, se calhar, entre o Sporting e o Benfica, clube eclético que é, deve partir desse princípio e dizer assim, isto é um problema. Nós temos que encontrar soluções para aquele problema. Porque dizer que é um problema, já todos sabemos isso. Não vale a pena entrarmos no problema. Pá, isso toda a gente sabe. Agora, como é que fazes, tentas reverter isso? Eu conheço um exemplo, e aliás, quando estava no Benfica, cheguei a falar isto com a comunicação do clube, com o marketing do clube. Há um clube belga que se chama Spirou Charleroi, acho que é assim, que trabalha nas camadas jovens de basquete, faz isto. Todos do sub-8 até aos sub-20, creio, todos os jovens são obrigados a ir ver sempre um jogo da equipa principal. Todos. Sistematicamente. Ou seja, o filho, o miúdo de 8 anos não vai sozinho. Sim, leva o pai ou o tio, lá está, mais 3 pessoas no pavilhão. Depois o filho, se o espetáculo for bom, lá está, mas isso depois o Benfica tem que ter equipas competitivas, é um processo, se o espetáculo for bom, vai ao jogo seguinte. E depois os sub-10 ou os sub-12 vão ao outro jogo. E os sub-14. E tu crias ali um nicho de pessoas que começam a perceber do basquete. E depois isso é de geração em geração. Pegando um exemplo que é mais próximo de mim, o Clube Desportivo da Póvoa. Na Póvoa, eu era
era infantil e iniciado, ia ver os jogos dos séniores. E o que é que eu fazia? Ia para dentro do campo, lançava uma bola, um sénior falava comigo, era o padrinho da minha equipa. É uma coisa que o Benfica pode fazer, um jogador da equipa sénior ser o padrinho do sub. Em algumas equipas eu tentei fazer isso e creio que hoje em dia no Benfica já se tenta fazer, mas estarem mais próximos, irem ao treino daquela equipa. Eu sei que eles têm uma vida e tudo mais, mas ir a um treino de vez em quando, entregar convites aos miúdos, pegar neles, tirar uma foto, olha, dizemos uma coisa tipo americana que eu digo sempre nos pavilhões que se devia fazer, que é entregar uma camisola, sortear uma camisola. Se tu sorteares uma camisola, tu sabes que em Portugal muita gente procura essas questões, que é uma camisola, epá. Sim, ainda a questão agora, o Nicolia está a fazer um sorteio e... Em vez de ser o Nicolia nas redes sociais, que hoje em dia pronto, é mais moderno, no pavilhão dizerem assim, antes do jogo, olha, ao intervalo daquele jogo do Benfica e Esmoriz, vamos sortear uma camisola do Ivo Casas, toda assinada por toda a equipa. Se calhar vai chamar mais gente. E eu acho que é muito por aí que é pensar em soluções e não falar nos problemas. Porque problemas já sabemos que são muitos. É a futebolização, é a falta de cultura, é tudo e mais alguma coisa. O Benfica tem que pensar em promover as modalidades. E em promover as modalidades são com os melhores. É fazer entrevistas com o Nicoli, é fazer entrevistas com o Robinho, é fazer entrevistas com os melhores. Passar a comunicação não é segredo dos balneários, mas o que o Marcelo faz por iniciativa dele muitas vezes, o Benfica deve projetar isso. Tu já ouviste uma entrevista assim de fundo a falar da modalidade com algum interveniente? Muito poucas. A Benfica TV tem essa obrigação. O YouTube, que é um canal hoje em dia, as redes sociais têm essa, o Benfica tem que pegar nisso e fazer 30 minutos com uma conversa a explicar o jogo, por exemplo. João, tu estás a tocar num ponto importante e estás a falar da Benfica TV. E eu creio, diz-me, é empírico, eu não tenho números, tu provavelmente tiveste acesso a esses números, mas para mim é empírico. Mas quando o Benfica TV apareceu, o Benfica TV transmitia, como continua a transmitir os jogos todos, e estávamos a transmitir em sinal aberto. E o que eu comecei a sentir, para quem ia ao pavilhão, é que o transmitir para toda a gente, porque toda a gente hoje, quase toda a gente tem cabo, portanto, tinha acesso, começou a puxar pessoas. A partir do Benfica, do momento em que o Benfica fecha o sinal, isso perde-se. E, por exemplo, isso que estás a dizer, que eu concordo em absoluto, ter acesso aos treinadores, aquilo que o Marcelo Matos faz de forma completamente espontânea. Ele devia-lhe estar a pagar um segundo ordenado para ele fazer comunicação. E contra-corrente, provavelmente, ou que mas o clube queria. Não é nesse aspecto, não por estar aqui, mas não é só, podia não ser só no Benfica Independente, mas noutros lados. O Benfica tem hoje, efetivamente, um grande canal público. Que são o quê? São as redes sociais dos adeptos que estão organizados e que têm bons projetos. Portanto, aquilo que foi feito, por exemplo, vocês terem aqui a oportunidade, e eu vi no ano passado, vi no outro dia o vosso episódio sobre o Marcelo Matos, mas vocês terem a oportunidade de entrevistar o Marcelo Matos, ou terem a oportunidade de terem aqui o Robinho, antes de só terem a oportunidade de chegar a um atleta destes, quando ele sai do Benfica, fazia muito mais sentido. Claro. Porque é isso que eu concordo contigo, chama a pessoa, chama os adeptos. Estás mais próximo. E isso, claramente, no vôlei hoje, é efetivo. O vôlei hoje tem mais adeptos, não só por uma coisa que é evidente, que é ganhar. Claro, portanto, isso é o princípio. Isso é o princípio. E não é só ganhar, mas ter a equipa competitiva. Há uma envolvência. Sim, há uma grande envolvência. As pessoas identificam-se com aquela equipa, com aqueles jogadores, com aquela equipa técnica e, sobretudo, acho que é notório para quem como nós vai muitas vezes ao pavilhão. Nos últimos anos, o crescimento do número de pessoas fixo que vai à modalidade de voleibol é cada vez maior. Nós, hoje, mesmo no jogo como hoje, que era preciso teste para entrar, e a hora não era uma péssima hora e tudo mais, mas ainda assim a fraca assistência do jogo de voleibol hoje em dia já é uma fraca assistência melhor do que a média das outras. E portanto isso deve-se quanto a mim, e em grande parte à proximidade que é criada entre... Eu acho que é essencial que o Benfica traga para junto dos adeptos os seus treinadores, os seus jogadores. O Benfica, por exemplo, esta semana, a secção de handball não ganha. Desde 2008 não ganha um título. Já teve aí um período desta época péssimo, que tem 3 resultados extremamente negativos e que claramente afastaram os adeptos daquela equipa. Esta semana a equipa de handball ganha ao Porto, que já não perdia para o campeonato há mais de 80 jogos, para as competições nacionais. Quase 3 anos. E ganha logo a seguir uma equipa alemã para as competições europeias. Esta semana havia todas as condições para trazer o Chema Rodrigues, que eu me lembro desde que ele chegou ao Benfica, só deu uma entrevista num programa da BTV do Zé Marinho,
havia todas as condições para trazer o Chema, para dizer como é que, neste caso foi como é que se ganhou. O Marcelo já está no nível de explicar como é que se perde. Sim. Mas neste caso, explicar como é que se ganhou, porque as pessoas provavelmente acham que aquilo foi sorte ou que. Foi um jogo. Ou que foi um jogo e que saiu bem, mas tenho a certeza absoluta que houve muito trabalho de preparação para se ganhar aquele jogo a uma equipa que é do melhor que há a nível nacional e que ainda hoje empatou contra uma das melhores equipas do mundo na Liga dos Campeões. Posso aqui nos explicar como é que ele acha que podemos fazer daquilo que infelizmente é uma exceção neste momento algo regular. Exatamente, e trazer tínhamos o contexto perfeito para aproximar os adeptos desta equipa. E pronto, e o que eu vejo é. Mas isso, o que tu estás a dizer, é muito interessante, porque e compreendendo que a própria Benfica TV tem espaço, o espaço da Benfica TV é limitado. A verdade é que o Benfica tem N canais onde pode explorar isso. Claro que sim, claro que sim. Canais próprios, onde possa explorar isso, Instagram. onde possa pôr o Chema a explicar que trabalho é que foi feito durante a semana, que gestão deste atleta ou aquele, como é que ele preparou esta ou determinada, e até explicar um pouco o jogo, porque eu falava com o João. Há termos que eu desconheço por completo. Eu quero que a minha equipa de handball ganhe sempre, mas eu desconheço, Claro. não é o caso, mas o pick and roll e não sei, essas coisas foi aprendendo com o João, estás a ver? Certo. E pronto, ouvindo as pessoas a explicarem, a falarem, não sei o quê, e o side out, e não sei, essas expressões todas, que eu não tenho vergonha nenhuma, eu era desconhecedor profundo disso, estás a ver? E se calhar, se tivesse, por exemplo, um Chema a explicar-me isso, eu ia assimilar isso, e isso provavelmente no próximo jogo ia estar atento a isso. E o Benfica podia perfeitamente, neste caso, e isto, o episódio, a ideia do episódio é mesmo debater e tirar ideias, não é aquela crítica. Claro. Estás a ver? É mesmo para, se alguém um dia queira ver isto, diz assim, eles pensaram, largaram ideias, deram sugestões. Se alguém quiser pegar nisso, tudo bem, nós ficamos muito satisfeitos, ou pelo menos eu fico muito satisfeito. Que é o Benfica podia perfeitamente aproveitar o YouTube, seja o que for, e explicar e ser aberto nas redes sociais todas, usar o Twitter, os Instagrams, essa coisa toda. Mas isto para fazer o quê? Ainda acrescentar uma coisa, que é tu teres as pessoas a entender melhor aquilo que está a passar dentro do campo. Não só as aproxima das equipas, porque elas compreendem o que está a ser feito e começam a apreciar mais pormenores do jogo em si mais do que só a bola entrar ou não entrar, ou o guarda-redes defender ou não defender, ou entrar o triplo ou não entrar o triplo. Há mais uma coisa que é um público conhecedor, e o João falava disso a propósito de quando gravaram um programa sobre o Marcelo. O público conhecedor ajuda a equipa a ganhar jogos. Porque, por exemplo, e eu falo do handball porque é a modalidade onde eu estou mais à vontade para falar sobre isso. Quando um adversário, vamos imaginar pavilhão cheio, o adversário está no ataque, demora um bocadinho mais a acelerar o ataque. Se tu tiveres meio pavilhão, braço levantado, jogo passivo, e a pedir jogo passivo, o árbitro vai pedir isto muito mais depressa. Eu tive isso com o Carlos Rezende no Benfica. O Carlos Rezende dizia-me, no ABC, é um clube de handball que tem aquela cultura, mas ele dizer-me assim, João, este pavilhão, e não é uma crítica a dizer que as pessoas não percebem nada, não é isso, mas nós temos que educá-las. E como é que podemos educá-las? É o Carlos Rezende, é o treinador de handball, é seja quem for. Mas explicar exatamente isso. O Benfica é um clube muito específico. Porque no caso do ABC e de outros, do o Espinho no voleibol, sim, o Espinho, exatamente. O Espinho, por exemplo, são adeptos do voleibol. Daqueles, da modalidade. Sim, que jogaram, tem as escolas. É uma coisa completamente diferente. Daí a importância da educação. Claro. Dos adeptos. Isto não é problema nenhum. Mas repara uma coisa, o Benfica é um clube que tem formação de todas as equipas, certo? Das sub-19 até aos meninos. Masculinos e femininos. Se essas equipas tirarem, nem que nesse dia não treinem, para ver a equipa principal, primeiro vão ver os ídolos, vão estar próximos deles, vão ser educados a ver mais voleibol. Os pais vão lá, porque normalmente estão com as crianças. Tens o pavilhão mais composto, estão mais educados. Tudo é melhor. Se o Benfica criar uma espécie de horário, os júniores vão uma semana, os juvenis na outra, os iniciados na outra, ficas um pavilhão mais composto, aproximam-se as equipas à principal, onde querem chegar, onde têm o sonho de chegar, e tu olhas para o pavilhão, e no outro dia foi no handball, que estava a equipa feminina. Eu sei que é um horário de quarta-feira, é mais difícil, de terça-feira, é mais difícil chamar
pessoas, e o handball até chama bastante gente da formação de vez em quando. Agora, isso criar-se como um modelo do Benfica, um modelo, porque não é só, é muito difícil chegar aqui ao principal, claro que sim, mas vamos aproximar as coisas, vamos criar aqui essa questão, eu lembro-me perfeitamente do o padrinho ser de cada equipa. Imagina, no basquete eu lembro do Tomás Barroso ser padrinho do Sub-18. Os Sub-18 viam o Tomás Barroso chegar, Tomás, como é que faz o lançamento? Tomás, como é que é o drible? Tomás, como é que vamos fazer 1 para 1? Eles só fazer 1 para 1 no treino com o Tomás Barroso, 1 minuto, para eles é fantástico. E se calhar querem ver o Tomás Barroso a lançar no próximo jogo. E estes pequenos pormenores que o Benfica tem que tirar. E pegando só noutra coisa, as redes sociais, vocês até percebem mais que eu, 1 minuto em redes sociais equivale se calhar É muito tempo. 1 minuto de um lançamento, a explicar um lançamento de um treinador de futsal, a explicar o que é uma paralela, um vôlei no futsal, uma jogada de bola parada, educando as pessoas. Pois, claro, podes dizer assim, há pessoas que não vão perceber. Claro que sim, mas a cultura desportiva faz-se assim. E o Benfica tem essa obrigação de ter esses canais. É uma questão de querer a comunicação do clube trabalhar para isso. E a organização, acho que também é importante. Mas tu estás a falar e estás a dar exemplos da questão em específico dos atletas das camadas jovens. Mas a grande. Ok, a minha grande questão é: esse trabalho tem que ser feito pelo Benfica ou os adeptos do Benfica também têm grande parte da culpa? Também. Claro que tem. Claro que tem. Também. É evidente. E eu já partilhei isto N vezes, que é, eu próprio assumo que a vida deu uma volta tão grande que eu não consigo. E sinto-me frustrado com isso, estás a ver? Eu já partilhei isso. E sinto-me mesmo frustrado com isso, porque não consigo. Mas como é que nós conseguimos dar a volta aqui aos adeptos, estás a ver? A cativar os adeptos? Porque isto, nós somos um Benfica, não é? Isto não é nenhum chavão, mas Sim, é verdade. estás a ver? Um clube tem 200 e poucos mil sócios e que tem um pavilhão com 1500, 1800 e outro com 2500 e que raramente tem meia casa, algo não está bem. E nós estamos agora até falamos numa circunstância, e eu já não achava propriamente que fosse caro pagar 2 euros para ver alguns dos melhores atletas em algumas modalidades dos melhores do mundo. Agora, neste momento, os sócios do Benfica nem essa desculpa têm, e tem outra que demorou alguns anos, mas que felizmente hoje também é uma realidade, que é o bilhete online, que facilitou imenso, não é? Sim, era das coisas que mais impedia, a minha opinião, e até a mim me chegou a impedir por não querer ir tirar um bilhete antecipadamente. Eu prefiro o Red Pass para mim, das modalidades, foi exatamente para isso. Porque era um suplício. Era um suplício ter que ir antes. Antes, tínhamos que muitas das vezes, se não fôssemos 1 hora antes, perdíamos 10 minutos no jogo, numa modalidade. Agora já tocaste nisso, Tiago, como é que viste esta questão da questão do acesso aos pavilhões de forma gratuita? Considerei positivo, agora por si só não resolve tudo. Ou seja, é preciso coisas a montante que sejam feitas também. Eu recordo-me aqui de uma iniciativa que na altura, e por acaso o João está aqui e deve-se recordar, que foi trabalhada e que acho que o Benfica podia e tinha a obrigação de fazer isso mais vezes. Que foi o quê? Foi uma iniciativa que nós fizemos em 2015, que aproveitámos um fim de semana. O João na altura como responsável do Benfica Eclético, o João entretanto fala com a Casa do Benfica de Matosinhos. Nós, e quando eu falo em nós, era na altura da Associação de Adeptos do Benfica, de benfiquistas, e o que nós fizemos foi um dia que era o Inferno no Pavilhão, que teve jogos com o Barcelona, da Liga dos Campeões. Pronto. E nós conseguimos naquele dia trazer de Matosinhos, que se não me falha a memória, 2 autocarros. 2 autocarros, e houve pessoas que foram àquele dia, porque ainda por cima tínhamos ali 3 jogos. Agora tu dizes-me, não havia futebol. Não havia futebol. É só o chamariz maior, era o Benfica Barcelona. Portanto, às 8 horas. Isto é uma iniciativa avulsa, obviamente não faz a diferença. Agora, se o Benfica fizer isto regularmente e pode ajudar, antes de sermos nós adeptos, pode fazer isto para puxar tem maior alcance. E até porque tem as casas aqui da região de Lisboa, portanto não é preciso ir buscar gente a Matosinhos para... Sim, mas pode fazer esse trabalho. Também pode, mas aqui à volta temos que conseguir arranjar 1500 pessoas para pôr no pavilhão. Certo. É evidente que... Mas e a questão, por exemplo, da iniciativa que houve, portanto, o meu filho, eu fico com o meu filho, portanto... Ora, ele vai fazer... nasceu em 2000, deve ter sido para aí em 2018.
a questão Dia aberto. do dia aberto que montaram, montaram umas coisas cá fora, umas brincadeiras. Por exemplo, também é uma iniciativa. Eu, por exemplo, fui com o miúdo de propósito só para dar uma voltinha ali. É isto e continuidade. É continuar. Sim, não é- Exato, não é existir fugaz, não é uma vez e depois nunca deixar. mais existir. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que teve o impacto que teve, mas nós na semana passada no Servir o Benfica e nós não queremos ter esses louros, porque o que nós queremos é que exista mesmo militância no pavilhão. Sim. Criámos aquela A iniciativa do partilha uma foto com o hashtag. E nós esta semana estávamos a discutir se valia a pena fazer outra vez ou não. E eu sou favorável que tem que ser, que temos que continuar a apelar, porque só com a continuidade, e isto o João também falava há pouco da formação, é que nós podemos, de algum modo, massacrar os benfiquistas para perceber também que é importante estar presente. Porque nós fazemos coisas avulsas. Até porque o ir às modalidades também acaba por ser quase um hábito. Claro. Porquê? Porque É um vício positivo. Eu estive lá, Mas, por exemplo, para mim é mais fácil. Agora não é mais fácil nada. Mas para mim era mais fácil num dia de jogo eu conseguir, eu que só tenho uma folga semanal, e isto não é assim tão pouco frequente como a maioria das pessoas possam pensar. Eu só tenho um dia de folga durante a semana. Portanto, tento folgar no dia em que o Benfica joga em futebol. Claro. Se o Benfica conseguir conciliar ou compactar ali essa tem que ser uma preocupação. uma maior fatia de jogos das modalidades, eu consigo Estar presente. estar presente. Sim, essa tem que Estás ser a ver? uma preocupação. E muitas vezes, e ultimamente então, acho que isso tem-se assistido a algumas marcações inusitadas de horas de jogos e que não se compreendem bem como é que são marcados, mas isso tem que ser uma preocupação. O Benfica tem que olhar para o fim de semana. Não, porque eu estou a falar de mim, eu moro no Barreiro, mas por exemplo, Claro. se calhar uma pessoa que vem de Matosinhos, Sim, gostaria o de autocarro, poder... se calhar, em vez de sair às 2, pode sair às 10. Da manhã, sim. Sim, Estás a levam ver? uma marmitazinha, Uma almoçam marmitazinha, não sei o quê, e e pá, aproveitam. estão ali a curtir Sim, o e tem que pavilhão. haver uma preocupação clara do Benfica nisso, mas tem que haver outra coisa. Às vezes, e eu já tenho dito isto muitas vezes, às vezes vai haver futebol, por exemplo, vamos imaginar às 6 da tarde e às 4 ou às 3h30 ou às 3 há um jogo no pavilhão, e às 3 da tarde nas imediações do estádio já há gente suficiente para encher o pavilhão, e nós não sabemos, não há nenhum sinal, nada no exterior do estádio que nos diga que no pavilhão 2 ou no pavilhão ou no Fidelidade ou onde for está a decorrer um jogo de uma modalidade e que, portanto, as pessoas estão convidadas a ir ou vão, ou incentivá-las a ir. Nem que haja um painel, basta às vezes um painel a atualizar o resultado, mesmo que as pessoas cheguem, pá, está a decorrer, sei lá, está lá 50-50 ao intervalo do Benfica ao Varense. 50-50, ao jogo equilibrado, não vou lá ver. Sim, onde está ali a fanzone, por exemplo, podia estar lá painel o painel ok. informativo. Temos lá, É uma coisa tão simples. Comentámos isso no outro dia Sim, nos programas do aquele- Rescal, tem lá o obituário, parece que vamos lá ver quem morreu. E hoje até temos uma coisa, hoje até temos uma coisa que podemos fazer, porque hoje quem tem bilhete, principalmente quem tem Red Pass, recebe o SMS Pois, a avisar por causa de Se venha calhar, mais se calhar no cedo. SMS podia vir a informação. Não, Pelo menos uma se info, calhar um link em Uma que agenda, tivesse uma ou seja, agenda. uma agenda Sim, mas masculina e para mim feminina é fundamental. para os sócios à sexta-feira ou à quinta-feira. Uma agenda, isto aí o Benfica consegue facilmente uma agenda masculina e feminina dos jogos. É simples. No pequeno pavilhão, Mas até usando o futebol como desculpa. Não se esqueça que no dia para o qual você tem bilhete para o jogo, Boa Vista ou Benfica Ajax, por exemplo, Antes, há um jogo qualquer de- ao jogo de handball. Compareça porque o Benfica não sei o que. Mas para mim é fundamental isso do exterior do estádio, porque quem chega ao estádio tem lá. Quem, por exemplo, vai a primeira vez ao estádio nem se lembra que estão ali 2 pavilhões. E portanto, isso para mim, a zona envolvente do estádio tem publicidade de tanta coisa sem interesse nenhum. Podia ter perto dos pavilhões, ali na zona onde tem até as mesas, onde o pessoal come lá. Pá, ali que é do acesso do Altos Moinhos, que é de onde vem se calhar a maior parte das pessoas por causa do metro. Por ali um painel daqueles, uma coisa qualquer, não sei como é que isso funciona. Uma televisão, uma coisa assim, anunciar, olha, hoje. ou seja, queres ver só um exemplo Acho que claro isso é uma coisa que é básica, barata, Sim, não tem custos. barata, não tem tem custos. do que pode existir futebol em modalidades. Há jogadores no futebol masculino, eu já não digo feminino, mas masculino, que é o que toda a gente olha, que gostam de modalidades. Gostam. Podem dizer que o Samaris adorava basquetebol. Quantas vezes o Samaris no basquetebol? Eu não me lembro nenhum. O Samaris
ama basquetebol. Não me digas que é grego. Podes-me dizer assim, não ama o basquetebol português, mas o Samaris Sim, tem, isso é um normal. contrato, tem um contrato com o Benfica. Se a comunicação, quem manda no futebol, disser assim, Samaris, tens que ir ali, vai haver 10, 20, 30 benfiquistas pelo Samaris e ao, futebol, ao basquete, vão começar a ir ao basquete. Olha, Concordo contigo. faz uma publicação no teu Instagram a dizer que vais ao basquetebol no dia Eu, tal. aliás, e há- ele faz, e o futebolista faz. Opá, e vamos Mas ter. é a aproximação eu- do futebol, porque muitas vezes o futebol está aqui, numa ilha, e depois estão as Sim, modalidades. isso também é outra Se coisa. junta, eu lembro-me de fazer uma brincadeira, que por acaso foi ideia minha, mas não interessa, com o Varela, que estava o Vinhedo, estavam os capitães de quase todas as modalidades. O Varela veio fazer uma iniciativa ao pavilhão connosco. Sim, sim, eu Estava- recordo-me disso. Eu lembro Pronto. disso. E eu estava lá. Os capitães do Benfica Claro. ficaram todos contentes por estar o Varela. Atenção, é o Varela. Eu não estou a desvalorizar, mas o Varela não é nenhum grande, Claro. nenhum craque. O Varela estava lá, criou-se logo ali um ambiente Tinha que ser diferente. claramente o Seabra o melhor nas modalidades todas. Exato. Pá, mas repara, um pequeno gesto que podes fazer e podes chamar adeptos a uma coisa dessas. Pá, são coisas tão simples às vezes que uma pessoa. Estamos a pensar em coisas rebuscadas e não sei o quê. Não, tu há bocado estavas a dar o aproximação. exemplo das camisolas e eu estava a pensar para mim, é pá, João, se calhar a maior parte da malta receber a camisola do Gaines não diz nada, mas estava eu a pensar para mim, mas receber se calhar uma camisola sorteada da mão se fosse Samaris ou se fosse do Weigl, provavelmente vai estar Pois é, presente. mas eu ouço Claro. muita gente dizer assim: não há camisolas de basquete do Benfica na loja, certo? Agora acho que já- Pronto, agora mas há muita é gente a dizer 90 que não. Pronto, isso é outra coisa. Mas repara, recebes uma camisola de um jogador, sei lá, o Betinho, que é um jogador de referência do basquetebol português, assinada por toda a equipa, ao intervalo, pá, vais ficar todo contente. Se calhar vais dizer ao amigo na escola: recebi uma camisola do Benfica, o amigo, se calhar na próxima vez posso ser eu a receber. Pá, isto é. Se fores aos descontos de tempo na América, Sim, era isso que eu ia Sim, dizer. sim. Aquelas palhaçadas a todas. que tirar eles fazem. coisinhas. Nem é isso, pá. Tens uma mascote do Benfica. Eu quando estava no Benfica, quando disse que devia haver uma mascote, disseram-me que era mascote, era muito cara. Uma mascote era cara. Não me perguntes o que é o cara em si, mas disseram que era isto. Hoje ainda está a mascote lá. Se a mascote vier para o público e a tirar coisinhas para o público, os miúdos vão começar a ir buscar. Vão começar a da escola, olha, tinha uma coisa, recebi uma coisa do Benfica. Sei lá, nem que seja aquelas coisas, bate-palmas ou Uma caneta, uma porcaria qualquer. alguma coisa ligada ao Benfica, fica a identificação, fica naquela modalidade, fica a querer ir mais àquela modalidade. São pequenos gestos, se tu fizeres todos somados, dá um puzzle gigante e vai ter mais gente no pavilhão. E não podemos dizer assim, amanhã vamos ter um pavilhão cheio no Benfica Esmoriz. Não podemos pensar em objetivos neste momento irrealistas. Nós temos que pensar, estão 500 pessoas no Benfica Esmoriz. No próximo Benfica Esmoriz queremos ter 550. Depois 600. Como o Marcelo. O Marcelo, quando lança aquilo, ele sabe que o Benfica Leixões não é o Benfica Sporting. Ele sabe. Agora, como tu vês, o nível médio, o Santiago estava aqui a dizer bem, o nível médio hoje em dia de voleibol é ir a um jogo e fez um bom ambiente, as pessoas a gostarem. E há um pequeno pormenor que depois isto parte de dentro para fora. Os jogadores de voleibol que acabam o jogo, Mas é assim que tem que partir? sempre. Eu acho que no ecletismo, porque partir de fora, como tu dizes, a falta de cultura, é difícil puxar as pessoas. Tem que partir dali e dizer assim: o Marcelo faz isto com o plantel que é. Ou o Marcelo ou a secção de voleibol. Olha, no final do jogo tem que ir aplaudir os adeptos do Benfica e ficar ali, nem que seja a cantar uma música com E eles. até tirar umas fotos, a maior parte das vezes. O pessoal gosta disso, cria identificação. Já há aquele momento, já há quase um momento. Hoje estava a pensar nisso. Isso é obrigatório no Benfica, não é? Até no futebol, não é? Sim, mas o fora acaba o jogo, há um momento de voleibol, adeptos. Mas, por exemplo, o João Paulo lá no grupo começou a ir ver vôlei há bem pouco tempo. Claro. E agora já vai com o filho. E isso é muito curioso, isso estás a dizer, mas a questão é o voleibol mesmo. Não é? Mas O que ele vai ver é o vôlei. Este nosso amigo João Paulo vai ver o e no vôlei. princípio tu tens de partir de uma coisa clara. O Benfica tem que pensar uma coisa, tem que ter equipas competitivas e que ganhem. Eu não estou a dizer que ganhem sempre, mas tem que Mas o estar lá vôlei na luta. é tal. Há bocado o Dinho falava que Se o vôlei não ganhasse, era futsal, muito que difícil. era o futsal que na teoria seria a modalidade com. E foi, não, claramente. Pronto. Mas quer dizer, o vôlei não, né? Não. O vôlei Era pior, era aqui menos. pior, era aqui pior. menos. E hoje não é. Tens uma nota, não é? O vôlei, estamos, por historicamente, exemplo- eu farto-me dizer isto, em 2005 o voleibol Não ganhou o tinha nada, terceiro sim, título. sim. O handball tinha na altura 5 campeonatos ganhos. Portanto, o voleibol era o parente pobre do Benfica. Yeah. É uma secção que até devia ser exemplo para todas as outras, pelo menos pelo caminho das pedras Sim, que fez. e se fores a ver, E, portanto, Lisboa e voleibol não combinam. Porque o voleibol está Sim, no no norte. norte. No norte, Epá, quase. é muito difícil Aliás, chamar quase- as pessoas do voleibol para um jogo em Lisboa. E por outro lado- E no entanto estás lá. Porquê? No- Porque há um trabalho feito. E no caminho inverso do voleibol em termos de assistência tens o basquete.
Exatamente. O basquete histórico. temos que é histórico e é possivelmente a única modalidade que tem tanta ou maior implementação aqui na Zona Sul do que no Norte, ou pelo menos há uma grande implementação de basquete político aqui na Zona Sul. O Barreirense, o Calucho, o Seixal, aqui há vários clubes aqui nesta região que praticam basquetebol com qualidade e que alimentam as seleções e que formam jogadores de qualidade e tudo mais. E é notório que cada vez mais vai menos gente ao basquete. E isso é porque a modalidade não ganha e porque é aquela em que nós temos a NBA como exemplo, temos aqui mais próximo a Euroliga e até os campeonatos europeus, onde nós podemos ir mais facilmente buscar que se calhar a iniciativas. seguir ao futsal, que é mais praticada, provavelmente. Em Portugal. Bom, e daí se calhar. Não. A seguir ao futsal deve ser o handball. Olha que eu tenho ideia que. Eu acho que agora o handball, Mas é assim, o tu não vês último handball boom. na rua. Eu aqui vejo certo, mas basquete aqui na é rua. outra realidade. Mas Estás a perceber? aliás, antes do futsal Aqui era há muito- handball. aqui há uma durante coisa alguns anos. muito. Agora, nos últimos 5 anos, se calhar, voltaram a aparecer muitas tabelas na rua. Sim, e aqueles campos de Ou seja, três. queres ver outra coisa que se pode fazer no basquete? No basquete é muito fácil. Desculpa, João, só para dizer o seguinte: porque tens aquelas americanices todas. O Benfica tem secção de ginástica. Pões uns trampolins, treinas nos trampolins, dois miúdos mais malucos a fazer uns afundanços com os trampolins. Claro. E vais fazer aqueles espetáculos no intervalo e não sei o quê. E isto no basquete é super fácil, porque é fácil replicar, é só copiar o que já existe. Nesse aspecto, em termos de animação e das pessoas irem ver o basquete e além de verem o basquete também terem um espetáculo dentro do próprio espetáculo. Agora, é evidente que isto, como estava a dizer o João, é preciso, antes disso, reorganizar algumas modalidades. Há algumas que estão claramente sem rumo, reorganizá-las, pô-las no caminho certo e no trilho das vitórias, ou pelo menos estarmos a disputar títulos até ao fim e não ficarmos com a sensação como há hoje, que por exemplo futsal e pelo menos o futsal e o hóquei, que será muito difícil, estamos em fevereiro e que será muito complicado sermos campeões. E que será complicado até discutirmos verdadeiramente os títulos. Portanto, nós temos que pôr essas modalidades no trilho da luta por títulos a sério. E depois, a partir daí, trabalhar nestes aspectos todos que estamos aqui a fazer. Agora, há coisas que para mim são fundamentais: essa questão do espaço exterior, a questão do que o João falou dos miúdos, tentar envolver mais e mais os miúdos, e depois escolas, atenção, podes fazer protocolos com escolas. Eu sei que é difícil chamar 20 ou se chamar 5 de cada vez, ou são mais 5 pessoas. Protocolos com escolas próximas, o Benfica tem com várias que até treinam lá equipas de formação. Se tu fores a essa escola todas as semanas, aliás, eu acho que até era o Guimarães, lá em Guimarães, que fazia isso com o futebol. Ou seja, o futebol leva muita gente em Guimarães, e eles iam às escolas oferecer o Rio Ave, em Vila do Conde, ofereciam bilhetes às escolas. O Benfica tem que fazer isso nas modalidades. Já que está a oferecer aos sócios, oferecer a miúdos. E porque os miúdos é que são o futuro deste país e é o futuro das modalidades. E repara só uma coisa, pequenos exemplos que se pode fazer. Basquete. Tens um jogo de basquete, a FPB agora tem feito um bocadinho. Fazendo aquela coisa ao intervalo ou nos períodos, lançar ao cesto. Chamas uma pessoa do público, lançar ao cesto. Ganha uma t-shirt ou uns calções do Benfica. Futsal, tens aquela coisa que é antigamente que chamava-se penalti e fidelidade. Montares uma coisa na baliza e uma pessoa remata. Chamas a outro passatempo. Ok, patins, ofereces um stick. O Benfica tem N sticks. Um stick, é sempre aquela coisa de ter um stick de coisa. Handball, 7 metros, nem que seja um guarda-redes, o terceiro guarda-redes da equipa que não esteja na bancada, vai defender, tu marcas um golo a ele. Há pequenas coisas que o Benfica não tem custo absolutamente nenhum que pode fazer. E promove a modalidade, chama mais gente porque chama de certeza,
e vai captando mais atenção de cada adepto, de cada sócio. Porque nós estamos no jogo de basquete, ao intervalo com o Sporting, o rapaz lançou mal, começamos a rir, mas estamos todos atentos àquilo. É um chamariz. É tal americanização. Mas antes de irmos aqui, eu já queria pegar novamente nesse assunto, mas eu queria perguntar, entretanto filme isto, eu queria perguntar aqui, queria-vos perguntar, porque já apanhei aqui há tempos a falarem da questão do pavilhão em si, dos pavilhões neste caso em si, como é que estava a faltar o... Nomenclatura? Não, do da aspecto construção. Da construção, da porque, comunidade, exato, no antigo estádio, que entrávamos na porta e aquilo afundava. Acho que tem alguma coisa a ver, não faz sentido. Sinceramente, eu gostava de ter outro tipo de pavilhão, mas não acho que seja nada disso que influencie ir mais gente ou ir menos gente. Não tem nada a ver com isso. Acho que foi uma vantagem competitiva que nós tivemos, porque fomos o único clube, que seja feita justiça à direção do Manuel Vilarinho, que teve de raiz a construção dos pavilhões, e nós vimos isso pelos nossos adversários, que tiveram que fazê-los, perceberam que estavam a perder uma vantagem competitiva para nós. Mas não há, acho que acima de tudo falta essa ligação com os sócios, porque o João está aqui a falar de coisas que eu concordo com elas, portanto acho que chama miúdos, acho que isso, eu até já achava que isso era feito com as escolas, honestamente, porque acho que é obrigatório. É feito, mas não é feito de forma Pronto, regular. mas é obrigatório, para mim era obrigatório. O Benfica tinha que fazer isso, até porque o Benfica hoje tem, com o público mais jovem, um problema grave. Pois está. Que é porque no nosso tempo, e eu falo no meu, começaram a encher computadores, mas não existia a panóplia de incentivos que hoje o miúdo tem. Para ficar em casa ou para fazer outra coisa qualquer, não é? Portanto, hoje existe uma panóplia de coisas que não existiam há 20 anos atrás. E depois existe outra coisa pior, que é, eu recordo-me, e há pouco o Sérgio dizia da história dos pavilhões, do mito, e eu acho que era mesmo um mito, porque sim, eu recordo-me que aos sábados RTP2 passava do meio-dia até à meia-noite os jogos das modalidades, e eu recordo-me de pensar para mim, de ver o pavilhão da Luz e ver um senhor, que eu não sei quem era, mas que estava normalmente sozinho atrás de uma das balizas, e eu pensava para mim, pá, eu quando for grande quero ser como aquele gajo que ia estar lá, e aquilo estava vazio, portanto, do Benfica. Mas eu tenho aqui fotos de jogos de hóquei na minha bancada com 5 pessoas, portanto estou à vontade de falar disso. Pá, eu também, mas há aqui uma eu acho que quando a malta, pá, eu adoro ver o pavilhão cheio, mas qualquer um de nós adora, mas a verdade é que eu lembro-me perfeitamente de um jogo em que os bilhetes em Varzim eram caríssimos. Acho que já comentei isso contigo. É que os bilhetes em Varzim eram caríssimos, já não me lembro. E nesse dia jogávamos com o Porto em casa em hóquei. Então foi o pretexto, ou aliás, foi a desculpa perfeita para não ir ao futebol. Isto é sido a primeira jornada de Mantorras, pá. Epá, não me lembro. E então jogámos em hóquei em casa com o Porto. Epá. E o pavilhão realmente cheio, mas cheio, e com a malta a apoiar. Só que, pá, ok, o Benfica jogava fora, muitos de nós não fomos. Sim, na altura. Era fácil, entre aspas, encher. Né? Fim de semana e tal, era fácil encher. E às vezes olho, pá, já não sei quem é que me disse essa questão da estética do pavilhão. Pá, ok, até acho que, pá, quando a pessoa me explicou, até acho que fazia sentido. O nosso pavilhão, tu entras ali, não sei o quê. Sim, principalmente o Fidelidade não é um pavilhão que cause aquele ambiente. Por exemplo, a gente vai ao pavilhão de João Rocha, eu já lá fui algumas vezes e certamente já lá foram. Pá, e aquilo de facto, as bancadas estão para cima do campo. Quando o pavilhão está em boa casa, aquilo de facto, em termos de acústica, e faz diferença. Mas isso também, eu acho que no pavilhão 2 da Luz. Sim. Ainda agora no jogo com o Porto tivemos um ambiente, o pavilhão não estava cheio e o ambiente foi excelente. Muito forte. E ajudou claramente a carregar a equipa para ganhar ao Porto e portanto não vejo que seja sinceramente por aí. Mas há duas coisas que eu gostava também de falar, que é o Benfica ia pegando nesta iniciativa que o Benfica teve de abrir os pavilhões aos sócios. Eu acho que no caso das modalidades, no futebol não, mas no caso das modalidades, tão importante como captar os sócios é captar o máximo de pessoas possível que não são sócias, mas que têm gosto pela modalidade e que andam por aí espalhadas. E eu acho que tão ou mais interessante... Mas que não sejam adeptos do Benfica? Não, que sejam adeptos do Benfica ou até que sejam só adeptos da modalidade. Porque há, por exemplo, ou praticantes. Ou que jogam no Passos Manuel, por exemplo. Pronto, e há um jogador de Passos Manuel... Identifica-se com o Belón, por exemplo. Ou do Belenenses. Ou até do Belenenses. Que joga handball no Belenenses. E quer ver um jogo do Benfica de handball.
porque o Benfica joga com o Nantes, agora que vai jogar agora em março, com o Nantes, que é um jogaço. De cartaz? 9.000, 10.000 pessoas estiveram em Nantes a ver o Nantes Benfica e nós vamos tentar ter aqui 1.500 para encher um pavilhão. Se houver um miúdo de belenenses, imagina que eu sou familiar, tenho um primo, por acaso até tive primos que jogaram basquete aqui no Atlético, o exemplo não é melhor, mas vamos imaginar que eles jogavam A minha handball mãe, no Belenenses. a minha mãe que foi guarda-redes de handball no Belenenses. Pronto, olha, vamos imaginar que eu queria levar a tua mãe. E a tua mãe não era sócia. Eu vou, com esta medida, eu vou pagar 0, mas vou ter que dizer à tua mãe, eu vou à bilheteira com a tua mãe e eu pago 0 e a tua mãe paga 5 euros. Eu acho que tão interessante como o captar os sócios, que é óbvio que tem que ser a matéria-prima do Benfica, será O acompanhante. o acompanhante do sócio. Concordo em absoluto. E vou dar um exemplo de algo que eu já pensei para as modalidades, que foi feito do futebol e que acho que fazia todo o sentido de replicar nas modalidades. Vocês devem se recordar, e o Benfica fez isso bem, o Benfica isso até trabalhou bem no futebol, na média de pessoas com os red passes, mas o Benfica no início do Estado da Luz, a média era claramente baixa. Cartão luz. Não, o Benfica fazia aquilo que é, tu fazias anos. O Benfica te enviava o teu SMS a dizer, olha, por fazeres anos, você tem direito a um bilhete e o acompanhante também. E a malta chegou a malta a acumular, não foi? Não era assim? Não, esse era o do Red Pass dos dois Pass. bilhetes. Ah, Dos dois ok, bilhetes, ok, dos bilhetes. ok. Depois deu, Mas foi também, um por problema. exemplo, sim. Mas, Mas também era uma ideia. Sim, mas Fazer no caso das anos modalidades, e dares um nem bilhete com mas nem adepto. era o fazer anos, é ter sempre a possibilidade nas um modalidades acompanhante, claro. ou levar um acompanhante. Porque, por exemplo, eu tenho esses meus dois primos que são de cá de Lisboa, até são sportinguistas. Mas eles jogaram basquete no Atlético. Vamos imaginar que o Benfica joga para as competições europeias de basquete, como jogou este ano vários jogos. Eu, um dia, por acaso isto até aconteceu mesmo e é verdade, virei para o mais novo, Nuno, eu não queres ir ver o basquete comigo e tal. É contra quem? É jogo europeu, já nem sei contra quem era, já não me lembro qual era o jogo. Ou contra o Parma, também não interessa. O jogo europeu, quanto é que é o bilhete? É 5 euros. Então, se calhar não vou. Mas se fosse, por exemplo, 1 euro ou 2 e eu tivesse que pagar, eu preferia pagar 1 euro, É ele que... pagar 1 euro e por outro euro levá-lo, do que ir eu sozinho e não levar a ele para aquele jogo. E portanto, eu acho que ter a possibilidade de levar um acompanhante e essa pessoa, se calhar, gostei hoje de ver, para a semana também vou, se calhar 2 para amanhã é sócio. Se for benfiquista. Ou seja, deixa-me só pegar aqui uma coisa. E eu acho que isso principalmente nas modalidades, porque quem não gosta de futebol ou quem só gosta de modalidades, que ainda obviamente que isto é um público reduzido, Mas existe pessoas mas assim. existem pessoas assim. Se levarmos 10 destes ou 20, são mais 10 ou 20 que vão estar no pavilhão a apoiar o Benfica. Ou seja, só para ver. E normalmente esses até são conhecedores. Handball tem um pivô chamado Rogério Moraes, que é um dos melhores pivôs do mundo. Quantos benfiquistas sabem que tem um dos melhores pivôs do mundo na sua equipa, que já foi campeão da Europa? Ninguém sabe. 99% não sabe. Porquê? Porque ninguém foi informado disso. Foi numa notícia no site do Benfica quando ele foi apresentado E uma entrevista. e pouco mais. Porquê é que ele não é puxado a fazer algo para ser promovido? Temos um campeão da Europa, um dos melhores pivôs do mundo no Benfica. A semana passada, João, só abrindo aqui o parênteses, a semana passada, quando eu comentei com vocês, tinha feito o pedido para nós podermos gravar até no interior das instalações do clube. Depois a conversa puxa a conversa, eu até estava a referir, vocês tiveram uma atleta, Lúcia, da nossa equipa feminina, a dizer numa entrevista, a falar do seu benfiquismo, a dizer que o pai foi fundador da Casa do Benfica de Paredes. Deu ali, gostei mesmo da conversa, do discurso dela, do discurso benfiquista. A dizer que depois, entretanto, chegou à adolescência e começou a frequentar a casa sozinha com os amigos. Pronto. Aquilo era recortar. É um conteúdo premium. Aquilo é top. Aquilo era recortar e bombar aquilo. A questão da Ana Catarina, melhor guarda-redes de futsal no mundo. Marlene. Estou a ir buscar exemplos no feminino, mas podemos ir buscar exemplos no masculino. Eu só digo porque o Tiago e bem estava aqui a dizer uma coisa que é: o Gaines, ninguém conhece o Gaines. Pronto. É normal. O Gaines é um jogador Chega cá, vai fazer 6 meses e vai-se embora. E é um jogador que não é conhecido no mundo do basquetebol, mas te identificas com alguns jogadores. Tens aqui um Betinho que foi se calhar o melhor jogador dos últimos 20 anos. Pouco se faz com ele. Tudo bem que agora está na fase ascendente, mas nunca falaste com ele. Tens jogadores no hockey como o Nicolia. Bom, já falei. Diogo Rafael,
Pedro Henrique, Pablo Alvarez, um jogador que foi, sei lá, 10 vezes campeão da Europa. Pablo Alvarez chegou cá, uma conferência de imprensa. Mas o que é o Pablo Alvarez? O que é que ele te pode dar? O Pablo Alvarez, olha, eu vi treinos do Lucas Ordonhas que ele fazia coisas com o stick que se aquilo fosse para as redes sociais, o pessoal ficava tipo, como é que é possível isto? E queria ver aquilo no jogo. Claro que ele não ia fazer no jogo, mas queria ver aquele jogador a fazer. Conseguia. Eu vi coisas do Robinho a fazer num treino que é. Eu não vejo o Benfica a puxar pelas grandes figuras. Tu tens grandes figuras. Tu tens um bom exemplo disso há pouco, por estarmos a dizer, e o Santiago dizia bem, que à volta do estádio, durante os dias de jogos de futebol, está muita gente. E uma das coisas, e eu já vi isto várias vezes já acontecer, e eu confesso, eu não sou uma pessoa que gosta muito de se meter com os atletas, gosto-lhes de reservar isso, mas acho que faz parte. Acho que um atleta que não se sente reconhecido é mau. E nas modalidades é o único caso que eu o faço. E faço o porquê? É assustador, mas é literalmente Eles assustador. Passam e ninguém os conhece. Ninguém os conhece. Ninguém os conhece. Isso é obrigação quando do ele clube. chegou, o Niocas, nas relotes, ele passou no meio das relotes, ninguém conheceu o Niocas. Sérgio, campeão do Tiago- mundo. Tipo, campeão. Eu comecei a gritar ao Niocas e ele todo muita coisa. Era só para tirar uma foto, anda cá. Mas tira-me uma foto, não tem problema nenhum a dizer, tirei uma foto com isso, ele. se pensares nisso, é culpa de quem isso? Por exemplo, Sim, eu soube há pouco tempo que temos um jogador, lá está, vou voltar ao handball, que é a minha praia. Temos um jogador na equipa de handball, tem 40 anos, que já jogou nas melhores equipas do mundo, numa das melhores seleções do mundo, pá, um campeão da Europa não sei quantas vezes, pá, um currículo. Esse jogador chama-se Jonas Chelman, voluntariou-se para ajudar, pediu para ir ajudar os putos da formação. Foi ajudar. O Benfica pega nisto e faz um conteúdo. Exatamente. Olha, está aqui, pá, meia dúzia de Tem que minutos ser proativo. a filmar, Há tanto para meia dúzia de dar. minutos a filmar aquele jogador que se disponibilizou, tirou o seu tempo. Quem é o jogador? Porque gosta. O que é que ganhou o jogador? O que é que Porque ele já jogou? ganhou tudo o que há para ganhar e para estar aos 40 anos a este nível é porque ele é Incrível. um profissional Mão cheia. de mão cheia, voluntariou-se para ir ajudar os miúdos. E o Benfica tem um conteúdo fácil, disponível, dado pelo próprio atleta, que tem se calhar o melhor currículo sempre no handball português, ou um dos melhores, e está aqui. E voluntariou-se para ajudar os miúdos. Nós temos uma coisa que é, provavelmente nós todos estamos aqui, temos cota modalidade. Quantas campanhas direcionadas o clube já fez para um sócio com cota modalidade? É muito. Aliás, a clube faz uma coisa que eu até acho bem, que é no caso da cota modalidade no fim dos jogos. Normalmente, para quem não paga regularmente, o Benfica permite que seja ativado para aqueles jogos mais decisivos, para ter ali mais uma receita, que não é muita, mas acho que faz sentido. Mas porquê é que o clube não redireciona campanhas para sócios modalidades? Porque muitos sócios têm cota modalidade, não conhecem os atletas, nunca tiveram essa oportunidade. Oferecer um dia com uma equipa. Com o atleta, com a equipa. Um dia, hoje vais passar o dia, vais no estágio. Eles vão jogar sei lá, ao basquete ou imortal. Então vais para o Algarve com a equipa, sais de manhã no autocarro e vem um adepto. Taxa modalidades. É o sonho de qualquer pessoa. Andares no autocarro. É verdade. É o sonho de qualquer Estava-me a criança. imaginar a ir. É uma iniciativa super fácil. Sorteias. Não custa nada, não tem problema nenhum. Quantas modalidades eu não sei quantas pessoas têm, mas eu não sei 100, 200, não faço Não ideia. é muito. Eu fiz a questão ao Benfica pela cotização e disseram-me que a cotização dá 92 mil euros. Há centenas de jogos fora, centenas de deslocações em que as equipas saem de manhã e vão jogar à tarde. Ir um sócio e poder levar a família no autocarro da equipa, isso era eu adorava uma coisa dessa. Olha, escolhe a modalidade e um dia vais ter um dia com uma equipa. Era uma coisa incrível. E se calhar as pessoas iam olhar para aquilo, aí que sorte, aquele gajo por 50 euros foi passar um dia com a equipa, foi conhecê-los a todos, tirou foto. Até podes sortear isso. Há tanta coisa que num dia do jogo sortear prémios desses, pequenas grandes coisas, que tu podes fomentar isso e a pessoa vai querer ganhar aquilo porque no próximo vai ser sorteada outra coisa. E há mas uma coisa fazes que isto de forma regular. Aquela equipa nunca mais vai perder aquele adepto e tenho a certeza que aquele adepto vai ser E vai falar a amigos, sim. e vai falar a amigos daquela tens que equipa. vir porque eles são incríveis e porque trataram-me muito bem. Agora é preciso garantir isso, não é? Mas tens que vir e não sei o que. Isto é. Os adeptos têm que ser os principais promotores disso. Uma das coisas que estamos a fazer no futebol, que eu
faz-me confusão como é que o Benfica não faz nas modalidades, porque nem precisava de ser naquela escala. Vocês recordam-se que chegou a existir, nós recebemos uma chamada que era o Jorge Jesus na altura, eu até quero que isso foi feito na primeira passagem, mas por que não pôr um atleta de uma modalidade a fazer isto para 20, 30 pessoas? Porque um tipo recebeu uma chamada, quem é que está do outro lado? Olha, o Rogério Moraes, e o sócio do Benfica até pode dizer, olha, não sei quem é, pá, olha, sou campeão do mundo e jogo no Benfica, ou já fui campeão. É uma coisa, vem ter comigo ao jogo, acho que puxa muito mais e que cria essa ligação que de facto não existe. E quando não existe a exceção de facto do voleibol. Sim, o voleibol é claramente uma exceção nisto. E nós como adeptos, uns com os outros, além da iniciativa, por exemplo, que nós fizemos há pouco tempo, o que é que nós também podemos fazer a ser, pá, bora lá ao jogo? Sim, olha, Sérgio, alguma coisa. O que estamos aqui a fazer há uma hora é uma coisa dessas. É por exemplo, porque eu dizia-te sempre isto. Nós quando fazemos algo, fazemos para mais uma pessoa no pavilhão, para mais uma pessoa a gostar de modalidades, para mais uma pessoa a gostar do hóquei, para mais uma pessoa a gostar do vôlei, para mais uma pessoa... Temos que pensar assim. E o Benfica tem que pensar assim também. Porque não pode estar a pensar que de um dia para o outro vai mudar, não vai mudar, tem que pensar passo a passo. E não pode pensar assim, pá, fiz aquilo e aquilo teve, sei lá, imagina, 500 visualizações no YouTube. Pá, isso foi pouco. Não foi pouco. Daquelas 500, se 5 forem mais ao pavilhão... Perfeito, se forem novos. Eu digo sempre, ainda ontem que o Santiago disse isso, que é uma pessoa que tira do seu tempo para estar a assistir alguém a falar sobre um tema, ou sobre, neste caso sobre as modalidades, ou seja, pelo que for, pá, já é de uma pessoa agradecer. Claro. Porque há uma pessoa que está a tirar do seu dia para nos... neste caso, para nos se o Benfica fizer 50% das medidas pequenas que cada um daqui está a falar, já garanto eu que em maio tem mais 50 pessoas no pavilhão. Tenha que fazer, tenha que puxar pelo conteúdo que tem nas mãos e fazer, não é ficar à espera e ver. Porque assim, perder e ganhar. O Tiago mesmo no início falou da questão na questão da quarentena, o Tiago falou, e nós estivemos muito envolvidos ali com o Nuno também. A verdade é que nós só fizemos daquilo de uma forma amadora. Porque o clube não faz. Não, porque o clube não quis, nesse caso em específico, o clube não quis abrir a porta para participar. Participar ou associar-se. E se o clube se tivesse associado, nós provavelmente teríamos feito o dobro ou até com outra qualidade que, infelizmente, os nossos meios não permitem. Mas é o que é, estás a ver? E atenção, acho fundamental, os jogadores... Isso é fundamental. Sim. E isso, eu dizia há pouco, desculpa, João. Eu dizia há pouco sobre abrir, e dei aqui porque estou aqui no Benfica Independente, mas não. Isto podia ser válido para outras coisas, mas vocês falam muito das modalidades. E portanto, mas também tens um segmento. Vocês também dedicam sempre uma parte do episódio do programa. Mas é mais amador. Amador. Você é um mais profissional que o Pedro Santiago, João Nuno, um eclético, um verdadeiro eclético. Mas portanto, o clube, e eu falava isso há pouco do sinal fechado, nós hoje temos uma desvantagem relativamente à comunicação no meio televisivo face ao Porto e ao Sporting. Porque o Porto e o Sporting têm. Aquilo que foi uma vantagem inicial é uma desvantagem. Agora é uma desvantagem. Mas quer dizer, o clube, quando tem adeptos que estão disponíveis a fazer isto, de despender do seu tempo para falar com atletas que provavelmente eu tenho a certeza absoluta que qualquer de vocês os três, se amanhã dissessem, olha, o Rogério Moraes amanhã às 2 da manhã para estar a falar com o João Nuno. O João Nuno não dorme. Claro. E o Santiago muito menos. Os jogadores das modalidades do Benfica querem todos. Pois. Querem todos. Tu dizes alguma coisa? Sim, é para falar sobre... Sim, mas nem precisas de ir para as modalidades de pavilhão. Sim, se fores falar de atletismo ou... percebes todos, esse então... Tu viste na questão dos Jogos Olímpicos, quando nós fizemos isto, toda a gente quer falar porque eles precisam da exposição, querem ser conhecidos e o esforço que fazem para ser profissionais. Mas voltamos àquela velha aquilo ao que falámos já no início, que é a Benfica TV pode estar fechada. Eu também concordo que deveria estar aberta, mas pode estar fechada. Mas hoje tu que o fez, aliás, a conferência de imprensa do futebol, lá está, é transmitida Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Instagram, tudo ao mesmo tempo. E bem. E bem. Agora tem que fazer muito mais conteúdos. Agora, podem perfeitamente fazer isso para pôr o Rogério Moraes a falar com
Pá, sei lá, diretos o no Betinho, Instagram a pá, promover não sei o qualquer. quê. O Betinho, O Marcelo quando não fez diretos no Instagram na quarentena. Mas deve ter sido uma grande batalha que ele teve. Pronto, mas aí é que está o problema, é que quando há uma batalha para se dar a conhecer, como é que tu queres promover a modalidade, como é que queres meter mais pessoas no pavilhão? Tu não, Sim, nós não podemos. a questão da cultura desportiva tu não vais mudar, ou melhor, podes mudar aos bocadinhos, mas tem que partir de lá, dando abertura para as pessoas que são do desporto falarem sobre o desporto. Sim, nós somos um bocado paradoxais nisso. Queremos mais gente, mas fechamos a BTV, não permitimos que os atletas saiam daquela redoma. Pá, e isso é paradoxal. Eu da comunicação é até- contraditório. Nós não é. podemos dizer que queremos mais gente no pavilhão e até pomos os pavilhões gratuitos e depois não permitimos que os atletas se aproximem dos adeptos. Pá, isso não faz sentido nenhum. Eu creio que existe o receio, às vezes sim, eu pelo menos fico com esta ideia, que existe o receio dos atletas dizerem alguma coisa que não devem. Mas hoje, nos dias de hoje, em que a transparência cada vez é mais importante, não só no mundo esportivo, como noutras áreas da nossa vida, ter um atleta a poder dizer mesmo coisas que possam ser incómodas para o clube, se calhar faz sentido. Tiago, Mas é assim, mas nenhum de nós. Ninguém quer prejudicar. Ninguém vai Repara por aí. uma coisa, Bem, eu isso digo, é eu em todas as conversas que tive, ou em todos, até nos pedidos que tive e das formas como tentei argumentar, pá, não passa pela cabeça de ninguém que ele vai entrevistar, sei lá, o Nicolia, por exemplo, ou seja quem for, pá, e estar ali de forma que o clube saia prejudicado. Evidente. Agora, tu podes perfeitamente, eu dava este exemplo, pá, eu gostava de falar com o Gonçalo Ramos, por exemplo. Pá, o Gonçalo, mas esta fase, não sei o quê. Pá, eu não vou perguntar ao Gonçalo Ramos se o Pizzi, se foi o Pizzi, ou se foi onde. Eu não vou perguntar claro. isso. Isso a mim não me interessa de momento. Isso a mim, interessa-me fazer essa pergunta, mas não é o miúdo Gonçalo. Não é? Interessa-me fazer essa pergunta, mas a outra pessoa. Eu não vou estar a fazer essas perguntas ao Gonçalo. Sim, queres é a magia de um miúdo que Quero faz perceber a formação toda do do que chega lá. Claro. Exatamente. Eu acho que nenhum de nós tivesse essa oportunidade. Podia ser mais incómodo no sentido de, pá, o Gonçalo, esta época está a correr muito mal, pá. Não é? Como é que está o balneário? Não jogamos nada. Tu podes dar uma. Sim, claro, evidente. Porque pá, não Repara, precisas Tiago, de ser. Tu dizes bem isso, mas isso é aquela desculpa, se for de dentro, que é desculpa fácil. Porque assim, as pessoas olham e veem um rescaldo das modalidades com o Santiago, veem que ele percebe muito de handball. E ele, se falar com uma pessoa do handball, ele sabe discuti-la. O jogador vai discutir com ele e sabe que está ao lado de uma pessoa que percebe da modalidade. Ou seja, a conversa vai ser saudável. É uma pessoa que gosta do Benfica e que gosta da modalidade. E quem está ali da comunicação do clube tem que perceber isso. Ou seja, são duas pessoas que percebem da modalidade, vão falar sobre a modalidade e vão promover a modalidade. Evidente. Pá, a questão de ele vai dizer alguma coisa mal, ninguém não vai dizer coisa mal, ele só vai dizer coisas boas para se promover a modalidade, promover o clube, promover o Benfica, até promover o próprio jogador. A questão do que nós fizemos com o Tiago Brito, a conversa rolou sobre a vida dele. Ele foi incorreto alguma vez? Não, nós não foi excelente. nada. Ele falou tranquilamente. Aliás, ele próprio disse-nos: pá, senhor, quem me dera a mim ter mais conversas destas? Quem me dera a mim falar mais? Agora, há poucos podcasts, há poucas pessoas Não a há falar. podcast, não há poucos. Há muito poucos. Mas a Benfica TV, se tiver um jornalista competente, se tiver um comentador competente a fazer essas entrevistas, pode fazer isso perfeitamente no YouTube, no Facebook, seja o que for, é muito fácil. Agora, a questão é que no Benfica muitas vezes não se quer fazer, quer-se arranjar desculpas fáceis para não fazer, quando depois não podem vir com a questão de não temos ninguém no pavilhão, temos aqui só 500 pessoas numa final contra a Fonte Bastardo. Pois, o que é que se fez para promover aquele jogo? Olha, há uma coisa que tu falaste agora que eu por acaso já queria ter falado e que eu acho que isso também influencia, ou melhor, não influencia negativamente, mas não ajuda a que as pessoas entendam mais daquilo que está a passar dentro das quadras e que curiosamente, mais uma vez, o voleibol é uma exceção, que tem que ver o quê? Com os comentadores que estão na BTV a comentar jogos. 90% dos jogos, aquilo que é dito por quem está ao lado e por quem está a narrar o jogo é mau conteúdo. Não há outra palavra para descrever. É mau. O que se ouve é mau. Eu ainda, por exemplo... É mau porque tu percebes. Pois lá está. Vocês têm conhecimento. Mas agora tu, para pessoas. Sérgio, mas sejam... tu quando ouves um comentador, mesmo para quem não percebe nada, tu ouves o José Luís, acho que é José Luís Jesus que ele se chama, no voleibol,
e é totalmente diferente o tipo de abordagem e o tipo de informação que dá ao espectador. Ok. É completamente diferente. Não é preciso ser muito técnico, mas basta dizer, por exemplo, quando estamos a jogar e o Bernardo Westermann mete um passe que sai um bocado mal e até perdemos um ponto por causa disso. É útil que o José Luís Jesus esteja ali a dizer: olha, atenção, que este jogador não era passador, este jogador jogava noutra posição, foi contratado porque era muito forte no serviço e nós precisávamos disso, e portanto é normal que ele às vezes meta um passe para quê? Para um adepto que não percebe nada daquilo e vê o Bernardo a falhar 2 passes, este gajo não vale nada, mas há uma explicação por trás disto, e isto é uma informação útil. E portanto eu já por acaso já o ouvi explicar isto. E agora o exemplo contrário, volto ao handball, porque foi uma coisa que eu ouvi. Eu fui ver a repetição do jogo contra o Lemgo. Acho que foi contra o Lemgo ou contra o Porto. Acho que foi contra o Porto. Deve ser contra o Porto, a 10ª. Eu já visto 10 vezes. Sim, para aí. Não, em que há um lance em que há um remate fortíssimo, acho que é de Fábio Magalhães, à cara do Gustavo. E comentador, o Hélio Azevedo, logo comentador da BTV: isto tem que ser sancionado. Não tem que ser sancionado. Tem que haver alguém que diga ali: olha, isto, em condições normais, se fosse um livro de 7 metros ou um livro no final com um jogo parado e fosse à cara, dá sanção disciplinar. Mas em jogo corrido não dá. E essa é a diferença. Não é bonito ver o guarda-redes levar uma bola na cara, mas só é sancionável se for com o rematador parado. Okay. E portanto, isto tem que ser. Ou seja, mas até nisto. Isto é regras. Isto são regras. Vou dar um exemplo que acontecia quando estava no Benfica. O Frederico Umbelina é um dos melhores treinadores que eu gostava muito. Ele a explicar o jogo aos miúdos. Era treinador de sub-14 ou sub-16, já não lembro. Acho que era 14. E muitas vezes a Benfica TV pedia, falava: não temos comentador do basquete. Eu dizia: Fred, quando ele podia, não tinha jogo. Fred, vai lá. Toda a gente que me falava: o Fred explica muito bem o jogo. O Fred sabe falar do jogo. É outra forma. Há treinadores de formação que sabem falar bem. Obviamente tem que ser uma pessoa que comunique bem. Sim, mas há pessoas dentro da formação, treinadores de miúdos, tudo bem, mas sabem explicar o jogo. E que até fariam isso com gosto, certeza. Claro que sim. É outra forma de promover essas pessoas. Eu vi no outro dia a Benfica TV e também há bons exemplos. O Tiago Silva Pires a fazer com um treinador de futsal, creio que é de futsal dos juvenis, e ele explicava o jogo. Agora é preciso ter uma pessoa que comunique. Então, tens o Carlos Seixas, que é treinador. O Marcelo também já foi comentar. Tens o Carlos Seixas. Eu já não falo nesse nível. Eu já não vejo. Aconteceu. Tens o Carlos Seixas, que como comentador de basquete da NBA é fantástico. É um gajo que é muito conhecedor do basquete europeu e do jogo. E foi jogador do Benfica, é uma figura do Benfica. É teu treinador da equipa de sub-22 e tem experiência no comentário, porque é que ele de vez em quando não vai fazer uns comentários de basquete na BTV. Há muita coisa. Bom, estamos a chegar aqui ao final da nossa hora de conversa. Só queria-vos perguntar à vez, qual é o momento mais memorável do pavilhão? Sei lá. Sem pensar muito. Eu não sei, Sérgio, não faço ideia. Porra. Não sei, juro que não sei. Então vou passar, João. Tenho. Vou dizer um que me saiu agora à cabeça, a ser campeão da Europa de Hóquei Patins por aquela equipa, que para mim é a minha equipa, apesar de assinar do Panchito e tudo mais, mas é a minha equipa. Ser no Pavilhão da Luz, né, no dia em que o futebol ganhou, aquele dia para mim se calhar é dos mais especiais. Já tive muita coisa, mas se calhar o dia mais especial. Tiago? Nestes pavilhões ou nos antigos? Não, olha, é indiferente. Benfica, então vais-me obrigar a ter que falar aqui 3 ou 4 momentos. Então? Olha, primeiro momento, a primeira vez que eu fui a um Pavilhão da Luz, 1992, numa das eliminatórias mais épicas do basquetebol Benfica. O Benfica ganha a fase regular, perde os 2 primeiros jogos em casa contra o Varense. Toda a gente pensa que o VAR ainda por cima, na altura uma equipa fortíssima, e naquela caixa que tinha, que o Benfica ia perder. O Benfica ganha em Ovar. E no último jogo, foi a primeira vez que eu fui ao Pavilhão da Luz, tinha 12 anos. Último jogo do Henrique Vieira, como capitão, o Benfica ganha o jogo. E o Henrique falou isso no quiz. 3-2. Portanto, no pavilhão, nos pavilhões antigos, esse é um dos momentos, como as finais com a Igualada, que na altura foi algo que partilho aí esse sentimento com o João.
custou-me bastante quando o Benfica foi campeão europeu de hóquei. Para muitas pessoas no Porto, para muitas pessoas o grande sentimento, e eu entendo porque ligam muito ao futebol, o grande sentimento foi vingámos a derrota do Kelvin. Para mim não, aquilo era algo que era mesmo algo que eu queria há muitos anos e que o Benfica merecia. E neste pavilhão da Luz, tenho vários momentos. Não o vivi, não estive lá, mas que foi a vitória do Campeonato Nacional de Handball 2008, depois de tantos anos sem ganhar. Pena, e é triste estarmos tantos anos sem conseguir revalidar esse título. Presente no pavilhão a vitória no Campeonato Nacional de Voleibol em 2013, no primeiro jogo, não no segundo, no primeiro jogo, porque era algo que era mais do que justo para aquela secção, para aquela equipa, que inclusive mudaram as regras. Tivemos uma federação que decidiu em 2010 para 2011 mudar as regras porque sabia que o Benfica ia ganhar facilmente e portanto foram mudadas as regras. O Benfica também também faltou alguma competência nas duas finais, mas aquele título foi muito saboroso. E o jogo contra o Futebol Clube do Porto, que praticamente nos consagrou campeões nacionais da Copa Patins também ao fim de tantos anos. O célebre jogo de Sérgio Silva, que lá está, falamos às vezes de ambiente de pavilhão. Sim. É ver esse vídeo, quem lá teve, é um ambiente do outro mundo. E portanto, aquilo que espero é que estes momentos possam ser mais repetidos e regulares, que nos últimos anos têm sido infelizmente escassos. Santiago, deixa-me só dizer uma coisinha. Que eu não sei mesmo. Deixa-me só dizer, Santiago. A minha grande recordação do pavilhão é no Dragão Caixa. Não precisa de, pronto, não precisa de ser. É verdade, é no título de basquetebol. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu vou dizer, o meu momento, Já nem sei em que é. o meu momento nem é no pavilhão da Luz. O meu é no Dragão O Caixa. meu é no pavilhão do Hockey Clube de Sintra. Vai lá tu. Sim. Mas o meu é no Dragão Quando Caixa. perdemos. Falaste em pavilhões, Sabes que eu só fui aos da Luz. Sabes que eu sou a minha cena romântica. Eu sei. E foi uma derrota expressiva do Benfica e estava muitos adeptos benfiquistas mesmo. E um apoio incrível. E hoje não, mas durante muito tempo partilhámos. Eu amo o Benfica, né? Quando perdemos com o Sporting, naquela questão do futebol até. Mas de vez em quando até vou ver esse vídeo no YouTube. Nós levámos uma grande costa do Porto e só se houve o hino do Benfica. Portanto, para mim... Mas é nas derrotas que nós sentimos. Deixa-me só dar sem querer O meu monopolizar. era no Dragão Caixa, quando ganhámos lá o campeonato de basquetebol com o Carlos Lisboa no jogo 5. Eu estava lá no meio deles. Que não me podia manifestar. Eu infelizmente já tive o desprazer de ver o Benfica perder contra o Futebol Clube do Porto 2 vezes 5-0. Vi no Estado da Luz e vi no Estado do Dragão. Mas a pior derrota em futebol, sim. Em futebol. Pois. A pior derrota que eu achei na minha vida de futebol, todas, foi o gol do Kelvin. Aquele momento, naquela altura. Boa aqui. Pronto, aquilo matou-me, destroçou-me mesmo. Destroçou-me. E eu vinha a caminho de Lisboa e o meu pai ligou-me. E pronto, até Tiago, o meu pai também vive muito o Benfica, não tanto quanto eu, não tanto na loucura, na doença, ele acha que eu sou doente. E portanto o meu pai ligou-me, então como é que estás? E eu disse, olha, isto está-me a fazer mal, isto acabou. Eu vou a Amsterdão que tenho bilhete, mas isto acabou para mim. E o meu pai, Tiago, tem calma, só um jogo. E eu, só um jogo? Não vamos o que estás a dizer, só um jogo. 3 anos disto, perder desta forma, isto acabou para mim. Isto está-me a fazer mal à minha saúde. Pronto, isto passou. E no dia a seguir, ele liga-me, eram aí 5 horas. E então, estás melhor? Então, onde é que estás? Olha, estou aqui no pavilhão da Luz a ver a final do campeonato de voleibol. E ele, pronto, já passou. Já. Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa que é uma medida que eu, quando estava no Benfica, também tentei promover, e eu acho que é um bocado controversa, mas eu acho que deve existir, e encontrando aqui aquilo que eu mais gosto do Benfica e atletismo. É ires a Valongo e teres 500 adeptos do Benfica. É ires a Gondomar e teres 2000 adeptos do Benfica numa final. E eu acho que as modalidades, muitas vezes há jogos que, sei lá, um Benfica Avanca, um Benfica Clube K, que podiam ser descentralizados. Isto é o quê? É o Benfica jogar a terras... Isso é polémico, é? Eu sei que é polémico, mas eu acho que é assim. O Benfica jogar a terras onde o Benfica não vai lá. Ao interior do país. Há pavilhões... melhores ou piores, mas onde um benfiquista merece ver a sua equipa. E tu se calhar ias ter essa modalidade promovida nesse local. E eu acho que o Benfica devia fazer mais isto. E para mim, os melhores momentos de pavilhões são no norte do país, seja em que terra for, Viana do Castelo a ver hóquei, Espinha a ver vôlei, Oliveira das Meias, seja como for. Basquete ou vôlei. É sentir o Benfica, se calhar em inferioridade numérica em termos de adeptos, mas a sentir um benfiquismo
Pá, Mas eu, por incrível. acaso, não acho isso polémico. Acho que isso faz sentido. Não, achas? Com também peso, acho. com time de medida, acho que faz sentido. Acho que não Claro, não é um jogo decisivo de uma modalidade, podes fato de casa. Não. Agora, uma época do Benfica de basquete, ok. E é a realidade nacional, nós sabemos que há jogos. Sim, que há imensos é jogos. quase Se calhar tens com todo 1000 respeito na pelo guarda, adversário, tens 1000 pessoas é um na passeio. guarda do que 200 na luz. Jogos muito pouco competitivos, em que se calhar podia fazer sentido, sim, eu não... Até para a motivação da própria equipa. Sim, até na questão quando o Benfica joga ensinos nestas finais e não sei o quê, vê-se muitos adeptos benfiquistas ali da zona e tudo. E era algo que promove a própria difusão do benfiquismo. Claro. Porque eu Sim, o Benfica ouvia, fez no outro dia Todo lado. Mas O Benfica é de Portugal, não é? estive a ouvir ali o programa do nosso produtor com o Baquer da História Gloriosa e pá, quando o Benfica perde eu começo a ouvir aquelas coisas que é para não me esquecer do que... E é sério, eu faço isso a miúdo e fazia isso muitas vezes quando o Benfica perdia seguido na minha adolescência, perdia seguido, eu tinha que me agarrar a alguma lado, coisa. então era aos livros e à história, pronto. E os meus amigos sabem disso perfeitamente, que eu nessas coisas não facilitava. Quando é recortes e tudo mais, eu fazia aquilo tudo. Bem, então estava a ouvir o programa do Picado com o Baquer e a propósito da questão do ciclismo, que o Alberto Miguens frisava que pronto, o Benfica tinha a equipa de futebol e depois não havia nada na televisão e era transmitida a volta a Portugal e era a equipa do Benfica que estava na volta a Portugal, que percorria o país e andava aqui à volta. E isto pode ser uma forma de replicar nos tempos modernos aquilo que naquela altura a equipa do Benfica andava pelo país à volta. Foi o que tornou o Benfica e o Sporting. E agora- Ou seja, o futsal do Benfica, quando surgiu, não jogava só na luz. Não jogava Os na luz, estágios, jogava em todo lado. os estágios do Benfica que foram feitos na Mielhada, o Benfica tinha 2-3 jogos por ano a jogar na Mielhada. Eram enchentes inacreditáveis. Eu cheguei a ver o Benfica Belenenses na Mielhada, tinha 2000 benfiquistas na bancada, era por todo lado, eram pessoas a ficar cá fora. E é porque esses o Benfica, sítios o Benfica aquilo. não vai. Há muitos sítios do país onde é que as próprias modalidades estão a ficar aglomeradas nos centros urbanos. Sim. E portanto haverá trabalho para fazer nesse sentido. Eu acho que sim, acho que é uma coisa que podia. O João recorda-se bem, na reconquista do título, obviamente que aí foi na casa do adversário, mas aquela tarde mágica de Almeirim, do Benfica ser campeão, Sim, num não há. pavilhão que devia ter 500 lugares e que aquilo estavam lá uns belos milhares. Sim. Essa tarde é um bom exemplo disso. Bom, estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Espero que alguém venha aqui beber alguma ideia, que seria muito bom e muito interessante para o nosso clube. O clube ficaria a ganhar de certo. João, começamos por ti, meu amigo. Olha, Sérgio, que isto tenha servido para mais 1, 2, 3, 4 pessoas irem ao pavilhão, nem que seja, nós estamos sempre a convidar e é assim, se quiserem vir connosco ver um jogo, beber um copo, fazer Estamos sempre no mesmo sítio, Estamos sempre no mesmo sítio, é entrar na bancada, porta 10 no pavilhão 2 virar à esquerda, estamos lá sempre no mesmo Exato, sítio. e pronto, pá, eu acho que ver um jogo no pavilhão é uma forma diferente de viver o Benfica do que no estádio. O estádio tem o seu, pronto, é futebol, já sabemos disso, mas há ali mais proximidade. Vocês, eu acho que têm um papel mais ativo dentro de um espetáculo no pavilhão. Conhecem, se calhar, os jogadores estão mais próximos de cada pessoa, se calhar é mais fácil No conhecer. pavilhão estás mais perto de fazer a diferença. De tirar, e de mesmo tirar um autógrafo de um jogador, os jogadores das modalidades sentem isso e gostam de estar com as pessoas. E se este programa, esta horinha de conversa sobre pavilhão, Benfica e tudo mais, servir para mais uma pessoa estar no pavilhão, está a nossa tarefa concluída. Bem, Santiago, queres aproveitar para despedir? Olha, o que eu posso dizer sobre isto dos pavilhões é que eu cheguei a Lisboa, está a fazer agora 5 anos, em fevereiro de 2017, e muitas das pessoas que eu fiz e com quem mantenho relações de amizade foram feitas no pavilhão. E portanto está aqui o João, está o Solnado, o Guarda, a Joana, a Ana, pá, somos sempre os mesmos no fundo, e portanto, mas são o melhor que eu posso dizer do pavilhão é isso, é que até nisso é muito mais fácil estreitar relações, criar ali um grupo, uma pequena comunidade. O Antunes já me ia esquecendo que ele já dá, depois de ver isto já me ia mandar uma mensagem no Twitter a dizer De amigar que eu me já. tinha, exato, ia-me dar unfollow no Instagram. Não, estou a brincar. E estamos ali um grupo porreiríssimo, falamos das modalidades, discutimos as coisas, até recebemos umas insights de vez em quando, temos ali o Sofradilha,
Sim. esse grande adepto que está ali como exemplo para nós mantermos a nossa militância, é o melhor que eu posso dizer do pavilhão. Eu gosto de ir porque acho que eu estou muito mais perto de conseguir influenciar uma vitória do Benfica num pavilhão do que no estádio. E eu pessoalmente, hoje em dia, e já é assim há algum tempo, eu gosto mais de ver o Benfica no pavilhão do que no estádio. E eu acho que as pessoas que começam a ir e que vão com mais frequência, não é estranho isto que eu estou a dizer, isto que eu estou a dizer agora. Depois de irem, querem ficar. E acho que é uma experiência que recomendo a todos. Só não recomendo às famílias e assim, porque por exemplo esta semana foi terça, quarta, quinta. Não ajuda. Se calhar, as relações familiares não se ajudam. calhar para quem tem família e tal é um bocado chato, não é o meu caso. Mas pronto, Tiago, queres aproveitar para... Sim, olha, eu só concebo o Benfica, eu não concebo o Benfica sem modalidades. Portanto, é um dos motivos, se algum dia eu deixar de ser associado, é um dos motivos que me poderá deixar de fazê-lo, é o Benfica acabar com o ecletismo. Felizmente conseguiu-se reverter isso em 2003, e bem, porque o Benfica é um clube eclético e terá que ser sempre um clube eclético. E eu creio que as pessoas têm uma grande oportunidade. Para mim, ao contrário do João e do Santiago, eu normalmente sou mais antissocial. Eu vou lá muitas das vezes para fazer uma reflexão. Há quem vá à igreja, eu vou aos pavilhões da luz para refletir sobre a minha vida. Portanto, cada um vai com os seus motivos, mas creio que as pessoas têm ali uma grande oportunidade, e isso é um factual, de ver alguns dos melhores atletas do mundo. E de poderem assistir a grandes espetáculos. Hoje, para quem é associado, oferecido. Para quem não é associado também é um valor baixo, mas como nós aqui falámos, o Benfica também poderá, se quiser, ajudar nisso. Mas vão aos pavilhões, porque de facto vale a pena. Temos atletas de muita qualidade e equipas que de facto merecem o nosso apoio. E depois, lá está, quanto mais os pavilhões estiverem cheios, mais fácil vai ser vencer. E ao fim do dia é isso que nós também todos queremos: é que o Benfica consiga ganhar mais vezes e com uma regularidade muito maior. Se possível, ainda não conseguimos um feito que eu espero que seja daqui a pouco tempo. Eu espero, e esperamos todos, que é conseguir conquistar as 5, e eu agora até diria que o desafio é maior, as 10 na mesma época. Portanto, fica aí o desafio. Olha, deixa-me só dizer uma frase para terminar, ou seja, a bola bate mais vezes no poste e entra se estiver na mesa adeptos do pavilhão. Isso tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. E é verdade. Muito bem, é com esta mensagem, com esta frase do João Nuno, que terminamos esta conversa, que no início era para ser um debate, mas não, é mesmo uma conversa, que era isso que nós planeámos desde o início. Falámos um pouco sobre a militância no dia de aniversário, então, do nosso clube. Celebrar o Benfica é falar sobre o ecletismo do nosso clube. Portanto, dar-vos os parabéns aos três, porque somos três Benfica e todos nós somos o Benfica, e dar os parabéns a todos que nos assistem, e deixar-vos um grande abraço. Apareçam nos pavilhões, porque como o Santiago, o João e o Tiago referiram e bem, a vossa presença pode realmente fazer a diferença nas nossas equipas de pavilhão. Um grande abraço a todos, continuem a acompanhar hoje, durante o dia, com mais conteúdos. Nós voltamos então em breve, e viva o Benfica! É o Benfica. É o Benfica.